Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 56 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 16 de outubro. Rosário diz a Carmelo que ele tem que obrigar Lucrécia a ir com ele e pergunta se ele não percebe que estão roubando ela dele. Carmelo diz que ninguém está lhe roubando nada e pede para Rosário ficar tranquila, pois Juliano não é mais um perigo para ninguém. Manuel conta para Juliano que Fidel é seu pai. Rosário reclama com Paulino por ele apoiar Lucrécia a se divorciar de Carmelo. Paulino diz a Rosário que vai fazer o que for necessário para que a filha deles se divorcie daquele cretino. Rosário não aceita e diz a Paulino que a dívida com Carmelo é dela. Foi ela quem assinou os recibos e ela não vai liberar. Lucrécia vai visitar Juliano. Nojento, Josué tenta impedi-la e diz que ela sabe muito bem que qualquer possibilidade de relação entre Juliano e ela é impossível. Lucrécia pede que Josué deixe Juliano e ela resolver isso como puderem. Juliano se aproxima e os dois trocam olhares apaixonados e Josué se retira morrendo de raiva. Juliano e Lucrécia se beijam. Depois, Juliano diz a Lucrécia que desta vez nem a mãe dela, nem o Carmelo e nem ninguém vai poder separá-los. Lucrécia diz a Juliano que alguém tem que protegê-lo, então ela tira a sua corrente com a medalha e coloca nele. Josué procura Rosário e deixa claro que reprova a relação de Lucrécia e Juliano e diz que quer que ela faça Lucrécia ver que deve esquecer do irmão dele. Juliano liga para Lorena, pede para ela não dizer de maneira alguma para Carmelo que está falando com ele e pede para ela ir vê-lo na casa do padre Matias. Lorena diz a Carmelo que estava falando com Miguel e vai encontrá-lo. Juliano diz a Lorena que não tem prova, mas tem certeza de que foi o Carmelo que atirou nele. Juliano diz a Lorena que quer que ela saia da casa de Carmelo e volte para a casa dela. Lorena pergunta se ele não vai e diz que o casamento é dentro de alguns dias e eles têm muitas coisas para acertar. Juliano diz a Lorena que não vai voltar e que não vai se casar com ela. Lorena não aceita que Juliano a deixe e, para impedir, diz que está grávida. Lorena fala mal de Lucrécia e diz a Juliano que ela está o pressionando para abandoná-la, mesmo prestes a lhe dar um filho. Juliano defende Lucrécia e diz a Lorena que precisa ter certeza, precisa saber se realmente ela está grávida. Lorena dá uma bofetada em Juliano e diz que não merece que ele duvide dela e vai embora com raiva. Lorena encontra Justina e diz que Juliano acabou de mandá-la para o inferno por causa de Lucrécia, mesmo sabendo que ela está grávida. Lucrécia diz a Delfina que Juliano e ela estão dispostos a morrer céu, mar e terra para ficarem juntos. Delfina comemora a notícia e diz a Lucrécia que Josué foi falar com a mãe dela. Fidel diz a Carmelo que procurou o corpo de Juliano por todos os lados, mas não encontrou. Irritado, Carmelo diz a Fidel que ele não encontrou porque, obviamente, não há corpo. Carmelo diz que Fidel já falhou 2 vezes e está claro que não é páreo para Juliano. Justina aconselha Lorena a fazer um exame de gravidez para mostrar para Juliano e se oferece para acompanhá-la. Rosário conta para Lucrécia porque Josué foi procurá-la. Lucrécia diz à mãe que Juliano é o homem que ela ama e que sempre amou. Lucrécia diz que entendeu porque a mãe sempre culpou Juliano pela morte do irmão dela, porque nunca aceitou que ele era mais forte do que César. Lucrécia diz que a mãe a odeia porque sempre achou que ela roubou a força do César. Ao ouvir isso, furiosa, Rosário a coloca para fora do seu quarto. Teresa encontra Branquinha na rua e a parabeniza. Ela diz que soube que Branquinha e Manuel estão juntos e que eles formam um lindo casal.
Branquinha diz a Teresa que não está com Manuel, que gosta dele, mas ele é apaixonado por outra. Teresa fica muito animada com o que ouve. Juliano diz a Lucrécia que falou com Lorena e ela disse para ele que está grávida. Arrasada, Lucrécia pede para Juliano não dizer mais nada, que ela entende perfeitamente. Juliano diz que a ama e quer ficar com ela. Lucrécia diz que ele tem obrigação com Lorena e ela não está disposta a ser usada como pretexto para ele não ficar com ela. Justina acompanha Lorena até a casa dos Souzas para ela pegar suas coisas. Ao ver Carmelo, Justina dá uma bofetada nele e o chama de assassino. Teresa e Assunção chegam e escuta quando Justina diz a Carmelo que ele é um vulgar assassino igual ao pai. Teresa pergunta por que Justina está falando assim do pai dela e diz que ele nunca matou ninguém. Justina diz que Ramiro matou a mãe dela e manda ela perguntar para Assunção se não acredita nela. Chocada, Teresa pergunta a Assunção se é verdade o que Justina disse. Assunção tenta negar, mas Justina afirma que viu quando ela disse para Delfina que Ramiro havia matado a esposa dele. Teresa pressiona Assunção para lhe dizer a verdade, mas ela se nega, diz que não tem certeza. Teresa sai dizendo que precisa descobrir o que aconteceu. Lorena diz a Carmelo que ele não vale nada e que sabe que ele tentou matar Juliano. Carmelo diz que Lorena está louca, que não fez nada e não tem culpa se o imbecil do noivo dela tem inimigos em todo lugar. Juliano diz a Manuel que tem um compromisso muito forte com Lorena e que vai amarrá-lo a ela por toda a vida. Chorando, Lucrécia diz a Delfina que nunca vai ser feliz com Juliano e conta que Lorena vai ter um filho dele. Justina leva a Lorena e Matilde para ficar em sua casa. Carmelo diz a Assunção que não sente nem um pouquinho de remorso por ter matado o pai e que fica muito satisfeito de ter conseguido vingar a morte da mãe. Teresa procura Delfina e pergunta se é verdade que o pai matou a mãe. Delfina confirma para Teresa o que Assunção lhe disse na época, mas diz que elas não têm certeza. Manuel encontra Teresa saindo chorando da fazenda e a consola. Juliano diz a Lorena que amanhã mesmo eles vão voltar para casa e se casarão. Lorena fica feliz com a notícia e diz a Juliano que por um momento pensou que ele ia abandonar ela e o filho. Paulino diz a Lucrécia que sente muito, mas não vai poder apoiar o divórcio dela. Paulino diz que estava determinado a liquidar a dívida que eles têm com Carmelo, mas os recibos foram assinados por Rosário e ela é a única que pode fazer isso. Lucrécia conta para o pai que Carmelo tentou matar Juliano. Matilde fica surpresa ao saber por Juliano que Lorena está grávida. Matilde vai até Lorena e pergunta quem é o pai do filho que ela está esperando. Lorena se faz de ofendida e diz que não sabe do que a tia está falando. Justina chega no momento em que Matilde pergunta para Lorena quem é o pai do filho dela, se é Juliano ou Miguel. Justina pede para Lorena responder porque ela também gostaria de saber.